Segunda tentativa de gravar esse vídeo. Hoje é 6 de março de 2026, meia-noite e 5. Para quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, esse vídeo é uma série de vídeos que eu faço chamado O Diário. É uma série de vídeos de fato. O Diário, eu gravo um vídeo por semana até o momento aparente, na qual eu faço como se fosse um diário mesmo. Eu falo sobre coisas que eu gosto, reflexões, ideias que estão passando pela minha cabeça, coisas do tipo, como se fosse completamente pessoal, amador e improvisado, tentando fazer o máximo com o mínimo possível, e como se fosse um diário escrito, mas ao invés de ser um diário escrito, é um diário gravado, onde eu posto na internet. Eu espero um dia poder furar a bolha e esse vídeo ser simplesmente jogado aleatoriamente na internet, não só para pessoas que me seguem. Bom, nos últimos 6 relatos, relato 7 e relato 8, eu falei sobre Akuma no Mi, sobre poderes, e sobre One Piece e sobre fanfic. Eu tô assistindo One Piece, eu parei ali no episódio no arco da Ilha dos Homens Peixe, e como eu fiquei muito viciado em piratas por conta de One Piece, eu fiquei também, comecei a reassistir o filme dos Piratas do Caribe, na qual, que saco, na qual eu fico imaginando como deve de ser, tipo assim, é que quando tu vê um filme ou livro de piratas, tipo A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, eu acho que é esse o nome, ou Planeta do Tesouro, que é o filme da Disney, fazendo uma releitura do livro A Ilha do Tesouro, ou os filmes dos Piratas do Caribe, ou o próprio One Piece. É hiper romantizada a ideia de piratas, porque tipo assim, piratas na época, isso, imagine século 16, 17, 18, sei lá. A era de ouro dos piratas foi em 1650 até 1730. Imagine que piratas não eram apenas ladrões ou criminosos. Imagine que você, sei lá, é um marinheiro e trabalha para a Marinha Real Britânica. A Marinha Real Britânica é altamente desleixada e te paga muito mal. Tu vai em missões pela marinha, faz missões quase mortíferas, e tu se põe muito em risco. A marinha te promete um certo valor em dinheiro como indenização para ti e para tua família, mas ela não cumpre. Então, por que não sair da marinha e agir por conta própria? Por que não criar a tua própria tripulação e saquear navios inimigos? Tipo, não só da própria marinha, pode ser, mas da marinha britânica, no caso, ou de outras marinhas, como espanhola, francesa e portuguesa, que estavam muito em auge na época. Existiam os corsários. Corsário era um marinheiro que tinha direito às cartas de curso. Se eu não me engano, cartas de curso eram cartas autorizando pelo governo, no caso o governo britânico, ao marinheiro poder navegar pelas linhas de rotas da marinha, marítimas legalizadas. Então, tipo, eram piratas, marinheiros legalizados para poder navegar onde se quisesse, se eu não me engano. Uma coisa engraçada, uma coisa muito interessante, na verdade. Muitos piratas não eram criminosos, mas eram ex-marinheiros revoltados e indignados com os péssimos direitos trabalhistas da época. Muitos piratas eram escravos. Tipo assim, imagine que tu é um ex-marinheiro, virou um pirata. Tu saqueia um navio inimigo, supondo um navio espanhol, que na época estava transportando escravos, já que em 1600 e 1700 a escravidão ainda era permitida. Tu saqueia o navio, tu rouba todo o dinheiro, saqueia, e tu libera os escravos. Muitos escravos ou voltavam ou iam para a liberdade, mas muitos escravos viravam piratas também. Então muitas tripulações eram formadas, e isso tudo segundo coisas que eu li. Pode ser que eu esteja errado, mas muitos piratas eram escravos, ou eram ex-marinheiros, ou eram ex-corsários, bucaneiros. Tipo, não eram apenas criminosos comuns que sabiam de navegação, de engenharia naval, de coisas da época. Tipo, eram pessoas de fato que tinham conhecimento, eram ex-militares, marinheiros. Tipo, era muito interessante isso, tá?
a história. E muitos piratas, 5 minutos já desse vídeo, eu não sei se eu falo muito devagar ou enfim. Muitos piratas que aparecem em One Piece é muito bizarro, porque é muito legal tu pesquisar e achar as inspirações para os nomes. Tipo, existiu um pirata chamado Henry Avery, que foi de fato o rei dos piratas. Existiu um cara chamado o rei dos piratas. Em One Piece, o antigo rei dos piratas é o Gold Roger. E depois vai ser o Luffy, o Monkey D. Luffy, que é o protagonista. Mas existiu na vida real um cara chamado Henry Avery, que de fato era conhecido como o rei dos piratas. Também existiu o Francis Drake, que é a inspiração pro X-Drake de One Piece. François Lolonoa, que é a inspiração pro Roronoa Zoro. Tipo, muitos piratas que aparecem na história foram inspiração pro Eiichiro Oda escrever One Piece. Tipo, One Piece tem tanta referência histórica muito irada que quem nunca assistiu, assista e pesquise, porque é muito legal. Nossa, 6 minutos já, meu Deus. Bom, uma coisa interessante sobre piratas, porque não era tão fantasioso, tipo, era muito pior do que parece ser na fantasia, porque na fantasia realmente tem uma hiper romantizada, mas uma coisa interessante sobre os piratas na vida real, que é bem interessante mesmo. Piratas, eles eram muito humanos, tinham direitos muito humanitários, tipo, direitos de fato democráticos. Por exemplo, existia meio que cada capitão tinha suas próprias leis e permissões, códigos para cada navio. Mas existe um pirata chamado Bartholomew Roberts, junto com Harry Morgan, que fizeram o Código Pirata. Em Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, quando eles se reúnem na Baía Naufrágio, na Ilha Naufrágio, quando tem reunião de vários piratas do mundo inteiro, então o guardião do código, o pirata interpretado pelo o pirata, o capitão, que é o pai do Jack Sparrow. Quem é o cara que interpreta ele mesmo? Não me lembro, mas é o cara do Rolling Stones. Kate Richards. O pirata interpretado pelo Kate Richards. Ele é o guardião do Código Pirata. Nos Piratas do Caribe até comentam o Código Pirata, compilado por Morgan e Bartholomew, Henry Morgan e Bartholomew Roberts. Bartholomew Roberts ficou famoso justamente por criar o Código Pirata, que virou o mais famoso Código Pirata. E existiu as 11 leis dos piratas, que é muito irada se tu analisar. Por exemplo, para provar que eles não eram criminosos comuns, eles eram tipo muito mais democráticos e humanos do que tipo a marinha, por exemplo. Por exemplo, o primeiro Código Pirata, direito ao voto. Todo homem deve ter um voto igualitário nas questões do momento. Ele deve ter um direito igual a profissões frescas e álcool a qualquer momento. E deve usar esse direito a não ser que a escassez tome necessária. Uma nova votação abre e as partes de cada um visando o bem comum. Ou seja, não era só o capitão que tomava as decisões, ele tinha o voto da toda a tripulação, desde o mais baixo até o capitão. Todos votavam e todos tinham direitos iguais. Outro, tipo, não seja esperto, não roube de piratas. Todo homem seja contemplado justamente com os prêmios, com o saque, mas se defraudarem a companhia, se tu roubar de outros piratas, outros colegas, tripulantes, mesmo que seja apenas $1 de prata, joias ou dinheiro, eles serão abandonados. Se qualquer pirata roubar o outro, ele terá seu nariz ou orelha arrancados, será abandonado e com certeza encontrará dificuldades onde for abandonado. Em Piratas do Caribe, fala que o Jack, ele foi abandonado em uma ilha com uma pistola com uma única bala. Isso de fato era um castigo real dos piratas, pelo menos segundo coisas que eu leio. Não aposte. Ninguém deve apostar dinheiro em cartas ou em dados. Jogos de cartas, jogos de azar, ninguém deve apostar dinheiro porque se chama jogo de azar porque tu perde.
Respeite os horários. As luzes serão apagadas às 8 da noite. Se algum maroto deseja beber após essa hora, ele deverá ficar no deck de luzes apagadas. Esteja pronto para a batalha. Nunca traga seu affair, seu contatinho a porto. Seja leal mesmo em batalhas. Faça ajuste de contas em terra firme. Perdeu membros, tenha direito trabalhistas. Se um pirata numa luta, numa batalha, perde um braço, uma perna, um olho, ele ganha uma recompensa a mais, uma parte a mais do tesouro como indenização. Privilégios. O capitão e o quartel-mestre devem receber cada 2 partes de um prêmio, assim como o apoador-mestre e o contramestre receberão uma parte. Existia ali um grupo, tipo o mestre, o capitão, o mestre e umas 4 pessoas ali que recebiam um pouco mais, mas a tripulação recebia também igualmente. Então, tipo assim, não eram apenas criminosos comuns ou a vida não era, tipo, totalmente horrível. Existiam, de fato, leis trabalhistas, né? Tipo, era muito irado se tu pesquisar. Então, uma das coisas muito interessantes sobre piratas, sobre história no geral, quando tu estuda a história, tu vê que muita coisa era muito legal e serve de inspiração para tu criar tuas próprias histórias, como no relato passado eu falei sobre as fanfics. Bom, esse vídeo tem 11 minutos e meio, é melhor eu terminar aqui. Meu nome é Raul Nard, esse é o Diário Relato 9, eu acho. Se tu gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve, me segue com esse tal e compartilha, por favor. Até o próximo vídeo, até o próximo relato na semana que vem. Tchau!